Pai, qual é o legado que você gostaria de deixar ao seu filho? Como você gostaria de ser lembrado pelos seus filhos, pai? Eu quero te apresentar nesta manhã o maior desafio de tua vida: ser um exemplo digno de imitação. Enquanto que a palavra apenas convence, o exemplo arrasta. Ninguém escapa de ser um exemplo. Todos nós somos bons ou maus exemplos. A Bíblia nos comanda a ser um exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Quantos têm o texto sagrado, o texto divino, a Bíblia Santa? Ergam-na. Eu estava com muita saudade de fazer isso, puxa vida. Eu queria te chamar para sublinhar um texto muito conhecido. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 12º versículo. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu, o povo de Deus apoiando, diz... Obviamente que o texto que nós acabamos de ler não foi propositalmente escrito para um pai. O texto foi escrito para um pastor. Porém, todo pai é pastor de sua casa. Isso é tão verdadeiro, isso é tão irrefutável, que Paulo conecta as duas funções. Onde ele conecta as duas funções? Em 1 de Timóteo 3,5, na mesma carta que você leu, você pode voltar um capítulo atrás, que você vai ver uma conexão entre a função de pai, a função do pai e a função do pastor. Diz lá o apóstolo: se alguém não sabe governar a sua própria casa, como governará a igreja do Senhor? A consequência direta desta palavra é que o pastor que fracassa no seu lar não está habilitado a governar, a pastorear a igreja de Jesus. No contexto da igreja, no nosso contexto, o pastor funciona como se ele fosse um pai de uma grande família. E entre essas várias famílias está a família dele de sangue, mas todos são parte de sua família, por assim dizer. Exemplos disso poderiam ser multiplicados facilmente. O pastor Paulo se via como pai de suas ovelhas. Por exemplo, em 1 Coríntios 4, 14 e 15. 1 Coríntios 4, 14 e 15. Diz Paulo: não escrevo estas coisas para envergonhá-los, mas para diverti-los como meus filhos. Pois ainda que vocês tivessem 10.000 mestres, vocês não têm muitos pais, porque eu me tornei pai de vocês em Cristo Jesus, por meio do evangelho que vos anunciei. Um outro exemplo do pastor como pai está em 2 Tessalonicenses 2:11. Desculpa, 1 Tessalonicenses 2:11. Primeira carta de Paulo a Tessalônica, segundo capítulo, 11º versículo: todos vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. No contexto do lar, cada pai é um pastor. Sua primeira e mais sagrada função, a sua mais importante função é ensinar os filhos a palavra do Senhor. Eu vou dizer isso de novo. A mais importante, a mais sagrada função de um pai é ensinar os seus filhos a palavra do Senhor. Onde está escrito?
tal comando. Depois que a lei é resumida em um versículo, esse comando é colocado. Se volte, deixa um dedo aí em 1 de Timóteo, e se volte para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 7. Primeiro, um pedaço do Shema é apresentado. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aí vem o comando para amá-lo, ame ou obedeça o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que essas palavras que acabei de lhes ordenar estejam em seu coração. E aí vem a nossa função: ensine-as com persistência seus filhos. Algumas traduções antigas diziam inculque. Como é que diz a tua tradução? Coloca diante dos teus filhos essas palavras, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho, quando você se deitar, quando você se levantar. De que maneira, pastor Heiker, um pai pode colocar em prática esse comando? De que forma eu, como pai, poderia exercer esta função sagrada, colocando em prática Deuteronômio 6? O texto que lemos, 1 de Timóteo 4, 12, Paulo ordena ao jovem pastor que ele mesmo fosse modelo de suas ovelhas na igreja em Éfeso. De igual maneira, de igual forma, no lar, o pai deve ser modelo. O pai deve ser um modelo. Ser tu mesmo o tipos. A palavra grega quer dizer padrão. Ser o padrão. O que é o padrão? O padrão é a matriz onde as peças são feitas. Formas em fábricas servem de matrizes para a fabricação de peças originais. Gabaritos de provas têm a função de medir erros e acertos. Paulo está comandando ao pastor Timóteo que ele seja o padrão, a matriz, o gabarito, o exemplo a ser seguido por suas ovelhas. Por extensão e por consequência, no ambiente do lar, o pai, o marido, é para ser o padrão, o tipos, o exemplo para seus filhos. O pai, dentro de casa, diante de sua esposa e diante dos seus filhos, é para ser o exemplo. Por sinal, vale destacar como parêntese, todos nós somos chamados a ser modelo. Afinal de contas, um cristão é um pequeno Cristo. É isso que a palavra diz. O apóstolo diz aos cristãos de forma geral: rogo-vos que sejais meus imitadores. E Paulo tinha Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, de forma geral, todos nós somos chamados a ser modelo ao nosso próximo. Todos nós somos convidados a ser exemplos para outrem. Nosso exemplo é fundamental para a nossa credibilidade. O puritano Jonathan Edwards afirmou acertadamente, abre aspas, tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Vale a pena repetir, né? Tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Retornando ao texto de 1 Timóteo 4, 12, na parte C, nós vemos 5 elementos práticos. 5 elementos práticos nos são apresentados para que ensinemos aos nossos filhos a palavra do Senhor. Eles são: sede exemplo na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. Eu queria analisar cada um desses elementos por vez. Em primeiro lugar, então, ser tu mesmo exemplo em logo, na palavra. O que significa este comando?
conversa de um pai, a conversa de um cristão, deve ser sadia. Resumidamente, ser exemplo na palavra, tenha uma conversa sadia, para parafrasear. Nenhum tipo de palavrão ou nome feio deve proceder dos lábios de um pai ou de um crente. É isso que lemos em Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. É bom você acompanhar na sua Bíblia, para que a sua fé esteja amparada na Escritura e não naquilo que eu digo. É muito importante, eu tenho dito isso aqui ad nauseam, que é muito importante que você verifique se o que eu estou pregando está de acordo com a Escritura. Porque se não estiver de acordo com a Escritura, não tem valor nenhum aquilo que eu digo. Efésios 4, 29. Diz assim a palavra do Senhor: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então, palavrões e palavras cinzas, duvidosas, não devem jamais estar nos lábios de um pai, nem de nenhum cristão. Quando pensava a respeito disso, eu me lembrei de um homem que foi uma grande referência, talvez a maior aqui no Brasil, para mim, como cristão, o Dr. Shedd, que pregou aqui nessa igreja, Russell Shedd, várias vezes. Eu dizia, eu não consigo imaginar, por exemplo, o pastor Shedd chamando um palavrão. Ficaria totalmente descabido, porque não cabe a um homem de Deus usar palavras torpes. Ao invés de usar palavras feias, a nossa boca deve edificar aqueles que nos ouvem. Devemos adquirir o hábito de louvar, de elogiar e de encorajar as pessoas. Por sinal, este hábito de encorajar, eu não era uma pessoa particularmente assim. Isso aqui não está no meu script, mas eu vou fugir totalmente dele. Eu me lembro de um episódio que marcou a minha vida. O escritório onde eu trabalhei no meu projeto de doutorado tinha mais outros 2 rapazes. E um deles, David Nozick, disse, en passant assim, ele disse, eu tenho o grande hábito de estar sempre encorajando e abençoando com palavras as pessoas. E eu fiquei pensando, poxa, eu não sou assim. Eu não me caracterizo por alguém que está dizendo coisas boas, que está encorajando as pessoas. Mas aí eu fiquei pensando, mas eu posso me tornar, eu posso me treinar a ser assim, a ser uma pessoa que está sempre encorajando, dizendo coisas boas, semeando palavras de bênção. E meus irmãos, ao longo dos anos, me treinei assim e tenho conseguido. Tanto é que, a título de mero exemplo, quando eu estava saindo lá do seminário nos meus últimos meses, eu me lembrei de uma moça que disse, também a paciência, poxa, Dr. Raik, quem é que vai nos chamar agora de princesa do Senhor? E aquilo, disse, poxa vida, então isso tinha valor. Eu dizia assim para todo mundo, príncipe do Senhor, Deus te abençoe, espalhando bênção. Eu digo no supermercado também, Deus te abençoe aí, que Deus guarde o teu serviço. Abençoando, as nossas palavras devem ser palavras de edificação, de bênção. Nunca palavras torpes, que é o extremo oposto do que Paulo está dizendo para nos fazer exemplo na palavra. Um outro ponto para exemplo na palavra é que piadas sujas e conversas imorais são totalmente descabidas a um pai e a um homem de Deus. Efésios 5, você olhou ainda há pouco Efésios 4, olha o que diz Efésios 5, 3 e 4. Efésios 5, 3 e 4. Conversa baixa, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, nem sequer se nomeie entre vocês, como convém a santos. As palavras
de uma moça, de um rapaz, de um crente, de forma geral, e principalmente do pai, como exemplo, devem ser palavras limpas e agradáveis. Um terceiro exemplo na palavra seria o fato de que mentiras devem ser banidas dos nossos lábios. Paulo diz, nesta mesma carta de Efésios 4, 25, cada um de vós deixai a mentira e falai a verdade ao seu próximo. Não é fácil falar a verdade sempre. Por vezes é muito difícil dizer a verdade nua e crua. Me lembro do caso do pai, na época que havia apenas telefone fixo, e quando o telefone tocava, ele dizia, olha, vai lá, atende lá e diz que eu não estou. Hoje o equivalente a isso seria o pai olhar para o telefone tocando, identificou quem é que está tocando, dá para a mulher, ou para o filho, diz, olha, diz aí que eu saí e deixei em casa o telefone, ensinando mentira para o filho. Mentira deve ser banida das nossas vidas, custe o que custar. Finalmente, a fim de sermos exemplo na palavra, necessitamos de nos encher das Escrituras, pois a boca fala do que o coração está cheio, conforme nos ensinou Jesus em Mateus 12, 34. Por falar em a boca fala do que o coração está cheio, quando preparava essa palavra, me lembrei da minha época de desviado que eu ouvia rock o tempo todo e lia biografia de rock o tempo todo. É interessante como eu só falava disso. A boca fala do que o coração está cheio. Se você só está lendo biografia de artista, de cantor, de guitarrista, de baterista, como eu tinha pilhas de livros e de revistas de rock, automaticamente você fala disso que está no seu coração. E por que eu estou usando esse exemplo? Porque para que nós sejamos exemplo na palavra, nós temos que encher os nossos corações da Bíblia, da palavra do Senhor. Se o nosso coração estiver cheio de Bíblia, se você lê a Bíblia regularmente, se você busca a palavra do Senhor, naturalmente a sua boca vai transbordar da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que nós possamos ser exemplos na palavra. Em segundo lugar, ser tu mesmo um exemplo na conduta. Como é que está a tua tradução? Volta lá para 1 de Timóteo 4, 12. Algumas traduções dizem ser exemplo no trato. Essa mesma palavra grega, traduzida como conduta, aparece em 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15, se você quiser acompanhar comigo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso trato. Algumas traduções, procedimento. Algumas outras, conduta. O termo aí se refere principalmente às nossas ações. Como que eu ajo, como que eu trato as circunstâncias ao meu redor. Tentando ilustrar as ações, como nós devemos ser exemplo de ações, eu me lembrei de um episódio que eu encontrei no para-brisa do meu carro uma pequena nota. Era noite, eu vi aquela nota, dirigi, quando cheguei no claro, puxei a nota, bati o seu carro, assim. Aí eu fui, de fato, o carro estava batido. Era um local escuro. Eu jamais poderia, se eu chegasse e saísse com o carro, jamais eu poderia descobrir quem tinha batido. E a pessoa colocou aquela nota, o meu nome é tal, o meu telefone é esse, eu bati o seu carro acidentalmente, por favor me ligue, para que eu, então, faça frente a esse infortúnio. Que exemplo de comportamento! Ser tu exemplo na conduta. Que conduta! Eu liguei para um rapaz, filho de uma viúva, eu fiquei até com pena, um jovem, relativamente jovem, com poucos recursos, então eu disse, não, eu quero honrar, eu errei. Aí eu fiquei considerando, disse, poxa vida, eu tenho mais condições do que esse rapaz. Eu disse, não, deixa isso para lá, que eu mesmo tomo conta.
Eu não estou destacando o que eu fiz, eu estou destacando o que ele fez. De colocar o bilhete, colocar o número do telefone e pedir que eu entrasse em contato com ele numa noite escura que jamais debaixo do céu eu teria como descobrir quem tinha feito aquilo. Ser tu um exemplo na conduta. O procedimento exemplar de conduta, ele requer de nós, em última instância, mansidão e sabedoria. Qual é o link entre esses dois conceitos, conduta e mansidão? Tiago 3,13. Tiago 3,13. Diz assim, o apóstolo Tiago: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pela sua boa conduta as suas obras em mansidão de sabedoria. A fim de que eu possa crescer em conduta santa, eu preciso dominar a minha ira, o aborrecimento. Eu preciso dominar a atitude de raiva, para que a minha conduta, então, seja transformada. Paulo nos comanda a acabar com todo tipo de raiva em nossos corações, em Efésios 4:31. Efésios 4:31. Se você quiser voltar para Efésios, algumas páginas à esquerda da sua Bíblia, você está em 1 de Timóteo, você pode ler lá, Paulo dizendo: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Quando eu descobri que me aborrecer era pecado, eu iniciei uma batalha que demorou aí alguns anos, mas graças a Deus temos avançado, e você é chamado também. Quando você descobre que se aborrecer não é simplesmente uma questão de gênio, porque você é temperamental, mas que você está pecando contra Deus, você então vai dizer: não, eu vou batalhar isso aqui, eu vou vencer, porque a Bíblia manda com que eu venha banir esse sentimento da minha vida. E aí então, quando você começa a controlar esse aspecto, isso vai refletir na sua conduta. Vocês estão vendo a conexão entre uma coisa e outra? Mostre pela sua boa conduta as suas obras de mansidão, disse Tiago. Se tu mesmo um exemplo na conduta. Em terceiro lugar, se tu mesmo um exemplo no amor. Se alguém perguntasse para ti, defina o amor, o que você diria? Como você definiria amor? A gente usa tanto esta palavra, isso toca no rádio, a torto e a direita, amor e canções de amor. O amor aqui citado, o amor bíblico, é muito diferente do que a nossa cultura entende por amor. Quando as Escrituras falam sobre o amor, o referencial da palavra, quando as Escrituras se referem ao amor, ela não está conectando necessariamente a emoção, embora a emoção seja uma parte essencial do amor. O referencial de amor que temos hoje deriva de ideias que têm raízes na Escócia, no século XIII, com o aparecimento da literatura narrando sagas de donzelas e cavaleiros, sagas denominadas de romance, do latim romanice. Esse tipo de saga, esse tipo de literatura, aflorou muitos séculos depois, ao redor de 1750 em diante, como reação ao racionalismo e ao iluminismo. O ápice do movimento, o movimento romântico, ocorre na metade do século XIX e tem como características centrais o sentimentalismo. Quando nós pensamos em amor, temos fortíssima influência deste movimento. Quando a gente pensa em amor, em nossa cultura e no Ocidente como todo, imediatamente pensamos em emoção, em paixão, em sentimento. O amor comandado por Paulo e pelo resto da Bíblia tem pouquíssimo
pouquíssima relação com sentimentalismo. A melhor definição do amor bíblico é autodoação. Temos aqui uma ação sacrificial. Amor é uma ação sacrificial. É interessante, não está no meu script, eu considerei colocar, mas o meu sermão ia ficar muito longo. Eu acabei cortando algumas coisas, mas é interessante que quando Deus quer ilustrar o seu amor por nós, Ele pega dos vários tipos de amor, o amor da amiga pela amiga, o amor do pai pela filha, o amor de dois cristãos, as várias modalidades de amor, o amor do neto pelo avô. Ele pega a modalidade da mãe pelo nenê. Olha só, está lá em Isaías, diz, pode a mãe esquecer do seu recém-nascido? Por mais que isso fosse possível, estou parafraseando, eu não me esqueceria de ti, ó Israel. Como é que funciona o amor de uma mãe pelo recém-nascido? É pura autodoação. A criança berra, está suja, não sabe esboçar nenhum tipo de agradecimento, nem mesmo sorrir, e a mãe incansavelmente, dia e noite, principalmente nas primeiras semanas, labora sem dormir, limpando e ajudando a criança, atendendo às suas necessidades. É esse conceito de amor que Deus usa para falar sobre o amor dele para nós. Essa ação amorosa, é esse amor que a Bíblia trata quando ela se refere a amor. Deus nos manda, é tão verdade que o amor é uma ação na Bíblia, que Deus nos manda amar os nossos inimigos. É óbvio que aqui não tem nada a ver com emoção, com sentimento, com abraçar, com beijar, nada. Tem a ver com ação. Fazei bem aos que vos odeiam, diz o Senhor Jesus. Hajam. Esse é o amor. Da mesma maneira, o marido é convidado a amar a esposa. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou. Como foi que Cristo amou? Sentindo uma emoção pela igreja? Não. Não. Cristo amou sangrando na cruz. Assim nós, maridos, temos que amar as nossas esposas com ação. Não apenas sentindo emoção, mas amar, custe o que custar. Uma excelente maneira de um pai ser exemplo de amor a seus filhos é orar por eles regularmente, ensinar a palavra de Deus a seus filhos. Nós vimos acima que no contexto do lar, cada pai é um pastor. Sua principal função, sua sagrada função, a sua mais importante função é ensinar aos filhos a palavra de Deus. Note que esta função não é, em primeiro plano, uma função da mãe, mas sim do pai. Embora, obviamente, a mãe possa e deva ajudar. O problema é que na maioria dos lares, quando há instrução, quem faz é a mãe. A irresponsabilidade dos pais neste quesito tende a causar um impacto subconsciente na vida dos garotos, que vendo apenas a mãe instruindo, pensa subconscientemente que religião é coisa de mulher. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao papai. Como podemos esperar que nossos filhos amem ao Senhor se nós não os ensinarmos? A igreja pode e deve ajudar, como eu disse aqui para a família Moura. A igreja pode e deve ajudar, mas a principal autoridade responsável pelo cumprimento de Deuteronômio 6 é o pai. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, e ensine com persistência seus filhos. Converse sobre coisas espirituais quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Nossos filhos devem nos ver lendo a Bíblia.
Os nossos filhos nos devem ver orando. Os nossos filhos nos devem ver buscando a Deus. Os nossos filhos devem nos ver fazendo culto doméstico por nossa iniciativa. Pai, eu que sou pai, somos os principais responsáveis por dizer, vamos fazer o culto. Devemos fazer um esforço também para que nossos filhos participem de retiros espirituais, de encontros, de conferência, dos embaixadores, das mensageiras, da união de adolescentes, etc. Muitas das vezes os pais fazem um grande esforço para levar os filhos diariamente à escola, pagam aula particular, levam os filhos para passeios. Nada disso aí está errado, mas estranhamente fazem pouco esforço para que os filhos cresçam espiritualmente. Esse tipo de atitude demonstra falta de amor a Deus e prioridades erradas, além de falta de amor genuíno aos próprios filhos, vez que o crescimento espiritual é muito mais importante do que o crescimento material. Nossas conversas corriqueiras devem incluir, repito, assuntos espirituais. Devemos falar de coisas do alto naturalmente. Se de fato amamos a Cristo, devemos falar a respeito dele, pois a boca fala do que o coração está cheio. Sejamos nós, pais, um exemplo de amor para os nossos filhos. Em quinto lugar, sê tu mesmo exemplo em pistei, na fé. Ser exemplo na fé. Ser exemplo de compromisso. As pessoas devem ver em nós, a nossa família em particular, os nossos filhos, um exemplo de compromisso com Cristo, de fé. Qual é a diferença entre a fé verdadeira e a fé apenas de assento intelectual? Você crê em Deus? Sim, eu me lembro de uma moça francesa, ateísta, lá no local que a gente morava, local dos estudantes, República, a palavra que eu estava aqui. Na República dos Estudantes que nós morávamos, tinha gente de todo canto. Tinha uma advogada francesa lá que se dizia ateísta. E uma vez ela disse assim, o meu namorado crê em Deus, de alguma maneira, porque ela sabia que eu era crente, então uma maneira assim de desdém. O namorado não tinha compromisso nenhum debaixo do céu com Deus, mas ele acreditava em Deus. Eu fiquei pensando comigo, isso não tem valor nenhum, isso é lixo. Eu crer, eu acreditar, ou eu não acreditar, biblicamente, não é eu ter assento intelectual. Eu creio que a rainha Elizabeth II existe no palácio de Buckingham. A fé bíblica não é esse assento intelectual apenas. A fé bíblica é um compromisso. Sabe qual é uma excelente maneira de ilustrar a fé do namorado da Dorothy e a fé bíblica? A fé do namorado da Dorothy vê o cara que está atravessando entre dois prédios com uma vara, correndo risco de cair e morrer no alto de um prédio, e diz, não, eu creio que esse cara vai atravessar. Esse francês já fez muitas vezes isso, eu já vi filme dele atravessando. Isso é a fé intelectual, eu creio. A fé bíblica diz, eu vou com ele pode me colocar no ombro que eu vou atravessar com ele. Percebe a diferença entre a fé bíblica e a fé meramente cognitiva? Nós somos chamados a sermos pais de fé, de confiança para os nossos filhos. A fé genuína, a confiança genuína tem estreita relação com a perseverança. Quando tudo está dando errado, os nossos olhos devem estar fitos no Senhor. Está tudo preto. Eu recebi notícia que o fulano minha mãe está com câncer, está tudo errado, mas eu creio que Deus está comigo a despeito disso tudo. Está tudo ruim, mas eu continuo crendo. Deus está no trono. Essa é a fé confiante, essa é a fé bíblica.
Venha o que vier, eu estou segurando com Jesus. Os nossos filhos precisam ver isso em nós. Essa perseverança, ser exemplo de fé. Eu creio que tudo que acontece comigo, o pai e a mãe devem dizer, vai cooperar para o meu bem. Eu não estou entendendo no momento porque a coisa está tão mal. Mas eu creio que no final, Deus vai desenrolar isso aí. E o seu nome vai ser glorificado. Afinal de contas, se vivemos, por Senhor vivemos. Se morremos, por Senhor morremos. Quer então vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Essa é a fé confiante, amém, irmãos? Abraão dá um lindo exemplo como pai da fé em Romanos 4, 18 a 21. Romanos 4, 18 a 21. Vocês lembram que Abraão esperou um quarto de século pela palavra, pela promessa do Senhor? Romanos 4, 18 em diante, diz: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a tua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha mais o vigor do passado, ela já não menstruava mais. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Deus era poderoso para realizar o que tinha prometido. O teu filho deve ver em você, pai, um homem de fé, um homem que confia em Cristo de todo o coração, de toda a alma e de todas as tuas forças. Me lembro aqui das atitudes de meu pai, quando as coisas estavam pretas em casa. Ele sempre dizia: no final isso tudo vai dar certo. Tinha uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Assim deve ser você também. Meu filho, eu não estou entendendo, mas no final vai dar tudo certo. O Senhor vai tomar conta disso. Ser tu mesmo um exemplo de fé. Quinto, ser tu mesmo um exemplo de pureza. Ser tu mesmo um exemplo de pureza. Aqui, a palavra grega utilizada para pureza, fica claro que ele se refere à pureza sexual. Daí o apóstolo dizer em 2 de Timóteo 2:22, foge das paixões da mocidade. Todo homem, especialmente o homem que é pai, deve lutar com todas as suas forças para ser puro. Lembremos, rapazes, homens, que a impureza começa no coração. A guarda dos olhos é prioridade para um homem que deseja ser fiel à sua esposa e exemplo para seus filhos. É uma tragédia muito grande. Eu me lembro de um colega meu dizendo isso, naqueles idos, muitas décadas atrás, quando não havia internet, não havia nada disso, mas eu me lembro de o meu colega dizendo que descobriu a coleção de revista pornográfica do seu pai. Acidentalmente lá pela casa, deu com a coleção. Que exemplo terrível, hein? Agora, a pornografia está no celular de todo mundo. O diabo está solto e dando carambola na vida da esmagadora maioria que está escravizado a isso aí. E como que nós vamos ser exemplo para os nossos filhos se nós não lutarmos com todas as nossas forças para sermos puros? Ser tu mesmo um exemplo na pureza. A batalha com os olhos nunca termina. A luta com a mente nunca acaba. Enquanto habitarmos neste corpo corrupto, estaremos em guerra contra nós mesmos. Porém, em Cristo, a vitória. O Senhor dá graça, o Senhor dá vitória, se você se voltar para Ele. Que eu e você possamos ser pais
para exemplo de pureza. Como conclusão de nossa análise de 1 de Timóteo 4:12, pai, qual é o legado que você gostaria de deixar para os seus filhos? Como você gostaria, papai, de ser lembrado pelo seu filho? Eu estava vendo, interessante como que Deus cria situações inusitadas. Eu sou grande admirador de John MacArthur, é um pregador americano que tem até uma Bíblia de estudo. Eu ouço muito ele. Eu estava vendo uma entrevista dele e foi perguntado qual foi a maior influência que ele recebeu na vida dele. O que é que mais impactou a vida dele? E ele disse: o maior carga de influência recebida foi o exemplo do meu pai e a coerência com que ele pregava e vivia em casa aquilo que ele pregava. Ele é filho e neto de pastor, por sinal. Mas isso influenciou muito o coração deste homem, que hoje é um grande homem de Deus. Eu queria te apresentar, papai, o maior desafio da tua vida: ser um exemplo digno de imitação. Enquanto que a palavra apenas convence, o exemplo arrasta. Ninguém escapa de ser exemplo. Todos nós somos exemplos, bons ou maus exemplos. Que tipo de exemplo você e eu queremos ser? A Bíblia nos comanda a ser exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Se você não tem conseguido ser esse tipo de pai, eu quero te encorajar, hoje de manhã, a te arrepender e tomar a decisão de caminhar na direção comandada pelas Escrituras. Que Deus te dê graça, que Deus nos dê força, em nome de Jesus, amém.